Boa noite, muito bem-vindos todos. Estamos aqui, mais uma vez, no nosso programa Salve Itaperuna, uma live que eu tenho aqui a satisfação do meu convidado estar aqui com o meu convidado especial, Johnny Simes, pessoa que é especial, que é um pedagogo, técnico de enfermagem, influenciador digital e, para mim, aqui até um professor, né? Que eu estou aprendendo aqui agora a fazer esse negócio de live, então vou aprender um pouquinho com ele hoje, porque a gente está sempre aqui aprendendo, né, nesse mundo. Como dizia minha avó, na escola da vida a gente só se forma quando morre. Então, cada dia aprendendo um pouquinho mais. Para começar, antes de mais nada, quero agradecer aqui a nosso Deus, nosso Senhor, como diz meu irmão, professor Godoy, pré-candidato a vice-prefeito, sempre faz uma saudação muito bacana, que eu vou aqui aproveitar e copiar, se ele me permitir, que é: Nosso Senhor, Senhor nosso Deus, esteja conosco hoje e sempre. Amém. Vou aqui então iniciar falando um pouquinho aqui só sobre o Covid, né, para atualizar, passar essa informação. Ontem eu sei que você fez até uma live, né, Johnny, sobre isso. Falei um pouquinho, copiei, tá? Falou os números, não sabia. Que bom. Você falou, copiei. Você tá no caderno É mesmo? Legal. live, eu copiei. Que bom. Então Tô no microfone. Vou atualizar, porque tem informação que a prefeitura só está postando às 11 da noite. Né? Ela está atualizando. Então, no final de semana, a gente não tinha os dados. Mas são dados que você pode utilizar quando precisar, essas informações que são os dados oficiais, tá? Uhum. Então, os dados que nós temos aqui até hoje, foi atualizado ontem à noite, 599 casos que já foram confirmados aqui em Itaperuna, sendo positivos ativos hoje no município 321 casos ativos, dos quais 17 pacientes seguem internados e demais 304 em isolamento domiciliar. Isso aí é pela prefeitura, tá bom? Que estão ali no hospital de campanha, na clínica aqui, antigo Hospital das Clínicas, antiga clínica Santa Terezinha. E também recuperados 263. Casos em monitoramento, 948 casos que estão em monitoramento. E óbitos, até então, 15 óbitos. Esses dados em monitoramento, casos em monitoramento é que não foram confirmados ainda, tá? Então tem um grande margem aí de análise ainda, esse número pode ser bem maior. Agora, pelo Hospital São José do Avaí, os dados são atualizados diariamente. Temos hoje 11 casos que estão internados, são confirmados 11 casos, 7 casos que estão suspeitos, internados também, 7 casos, e óbitos 14. Esses daí são da região, tá? O hospital aqui é o hospital de referência, então atende as cidades ao redor também da nossa região. Óbitos, então, 14 confirmados e 2 são suspeitos ainda, não estão confirmados. Altas confirmadas, 33 pacientes que se recuperaram e altas suspeitas, 11. E casos descartados, 30. Tá? Só para fazer aqui uma observação, nós temos aqui, então, 18 casos. Dos 30 leitos que temos no São José do Avaí, estamos com 18 casos hoje de internação. Então, passamos dos 50%, estamos em risco médio, tá? Vamos manter esse cuidado aí, esse controle, seguir as melhores práticas aí de prevenção. E pela prefeitura, como temos 17 casos de internação, de 30 leitos também que temos lá, estamos acima dos 50%. Então, estamos em risco médio, tá? Em Itaperuna como um todo. Vamos ter cuidado, porque a gente sabe que está tendo exatamente uma interiorização do vírus, que já era previsto, por isso a gente estava aí com todas essas recomendações de precaução, de cautela, e aí volto a pedir aqui à nossa prefeitura, aos órgãos públicos, aos nossos gestores, que façam a barreira sanitária, para a gente monitorar, rastrear a entrada dos vírus na nossa cidade. Tá? Além da contaminação sustentável que já existe aqui no município, de um município para outro, ainda vem casos de pessoas de fora, que a gente não tem controle sobre isso. Exatamente. Concorda, Diogo? Concordo. Falar nisso, eu fiquei preso em Belo Horizonte, não sei se eu te contei isso, fiquei uns 30 dias, não tinha ônibus para vir. Foi no início da pandemia. No início, quando eu lembro. Quando eu vim, consegui uma carona, pagar aqueles carros de aplicativo que faz viagem, esqueci o nome agora, que me indicaram lá na hora rodoviária.
Todas as cidades que eu passei, e não é Uber não, é que faz viagem, esqueci o nome agora. Babacá, negócio assim. Quando eu passei em todas as cidades pequenas ou grandes, tinha barreira sanitária. Cheguei em Itaperuna, não tinha. O único lugar que não tinha até hoje, acho que não tem, né? Não tem, e isso eu acho que é uma pena, porque a gente pode aí estar, poderia, né, estar evitando às vezes contaminações, né, e não estamos fazendo o dever de casa. Além disso, falei aqui ontem, também na live com meu irmão, professor Godoy, sobre a situação do transporte público, tá? Que não sei por que não seguiu, não veio, mudou, acho que a forma do trabalho, e aí aumentou a lotação, que estava já até então tendo menos pessoas em pé nos ônibus, que a gente faz uma fiscalização aí diária, e aí passou a ter agora mais pessoas em pé, lotação maior do que o recomendável, e a limpeza do ônibus também, que estava sendo muito bem feita, parou de ser feita. Até porque com o ônibus cheio, fica difícil de limpar, né? Para a pessoa entrar lá e limpar, o próprio funcionário da companhia de ônibus fica exposto, né, à contaminação do vírus. Então, ele não tem como entrar e limpar se o ônibus estiver cheio. Então, tem que ter esse cuidado, aumentar aí a quantidade de ônibus, né, para poder não ter essa lotação maior do que a recomendável. Tá bom? Peço essa ajuda, esse apoio, né, da Companhia de Ônibus Santa Lúcia. E por último, quero falar aqui mais uma vez, fazer a ressalva que tem que ter um gabinete de crise para justamente cercar, monitorar todas essas questões, tá? Do transporte, da barreira sanitária, da informação para a população, diariamente atualizando os dados para a população poder se prevenir, tá? Da melhor forma, e a gente controlar, manter sob controle a contaminação aqui pelo vírus, tá bom? Então, dito isso, vamos seguir adiante nossa pauta. Estou aqui, como falei, com Johnny Simes, pedagogo, enfermeiro, influenciador digital, e aí eu vou fazer aqui um pouquinho, às vezes dele aqui. Só não tem dinheiro, mas não tem curso. Bacana, e é uma pessoa aqui de grande senso de humor, que a gente se diverte, tudo. Posso dizer aqui um amigo que eu conheci há pouco tempo, e eu queria aproveitar para a gente conhecer um pouco mais da história do Jones, como que ele faz ele é essa pessoa irreverente, essa pessoa comunicativa, como é que foi a história dele para chegar até aqui? Fala um pouquinho para a gente, Jones. Eu sou de Itaperuna, né, nasci aqui, sou do bairro de periferia, bairro Surubi, né, tenho uma casa lá, né, moro lá desde que eu tento por gente. E, cara, comecei a trabalhar desde cedo, velho, desde 12 anos de idade que eu trabalho, entendeu? A minha mãe era merendeira, eu ia pra escola, pras casas de família, de doutor com ela, ajudava ela a faxinar banheiro, e minha mãe chegou a trabalhar em 3 empregos para construir casa pra gente, que meu pai largou a gente muito novo, né? E ela conseguiu passar num concurso, foi funcionária pública, e aposentou lá no SEJA, né? O SES, o antigo SES, né? O SEJA, e eu ia pra lá, desde novinho, até os meus 15 anos que eu entrei na Guarda Mirim. Eu trabalhava, limpava o quintal, o diretor da escola na época, eu sou o Antônio, até mandar um abraço para ele se ele estiver assistindo, tá vivo, tá meio doente, mas tá bem. Me pagava, me limpar o quintal, capinar, eu limpava a sala, tirava o lixo, me dava um dinheirinho. E depois entrei na Guarda Mirim. Comecei a trabalhar em mercado, só em mercado foi 7 anos. Legal. Você foi da Guarda Mirim, então? Fui da Guarda Mirim. É um projeto que... Tenente Rodrigues, meu ídolo. Que legal. Amo aquele homem, gente. Que legal. É um projeto que acabou, né? Que acabou, infelizmente. Hoje é trabalho infantil, né? Infelizmente, tudo, né? A criança hoje está mergulhada nas drogas, em vez de poder estar trabalhando, fazendo um servicinho leve, de 4 horas que eu trabalhava. 4 horas. Sim. Mercado empacotando compra na boca do caixa. Tinha serviço mais leve, o meu era o mais pesado que tinha. Te falo de coração, que ninguém queria ir para mercado. Porque era o mais pesado que tinha, era supermercado, você embalar a compra, às vezes levar a compra para o cliente do ponto do ônibus, no carrinho, entendeu? Mas o tenente não gostava que a gente atravessasse rua, não podia não, só no ponto mesmo, pela calçada. É legal, assim, em outras lives que eu fiz com até pré-candidatos a vereador do PRTB, a gente estava falando sobre esse projeto da Guarda Mirim aqui em Itaperuna, como foi um sucesso isso. Muito bom. E foi mencionado algumas vezes o nome do Tenente Rodrigues. E ajudou muitas famílias carentes, né? É um empreendedor social que ajudou muita gente carente, gente pobre mesmo, né? Com as famílias que eram até mais baixa renda que eu, e sustentava a família com o dinheiro da Guarda Mirim. Pois é. Eu, quando cheguei em Itaperuna, ainda existia esse projeto.
há 10 anos atrás ainda existia esse projeto. Eu não sei exatamente quando acabou, mas eu acho uma pena ter encerrado. Tem projetos que ainda perduram hoje, parecidos, mas aí com iniciativa privada, com algum tipo de interação entre iniciativa pública e privada, né? Por exemplo, o CIEE, né? Que é o Centro de Integração Escola e alguma coisa assim, Educação Escola, o CIEE. E é um projeto muito bacana, permanece até hoje. Eu acho que em Itaperuna não tem, mas é algo que a gente poderia estudar a respeito, né? Porque justamente promove isso daí, o empreendedorismo social. Mas então, bacana você ter participado desse projeto, que legal, isso aí Muito bom. ajuda. Eu até esqueci de falar antes. Exato. Esqueça tanta coisa que já trabalhei. Já trabalhei com a Sandra de Sá, É a mesmo? cantora. Fui Legal. secretário da Sandra. Depois te mostro. Aham. Até trabalhei com a Sandra, de 2010 a Bacana. 2011. Trabalhei com ela. É isso aí, Canega doida. multitalento. Com a Sarará Criolo. Amo canega, gente. Você é uma pessoa realmente. É vivido. Eu posso escrever um livro, meu filho. É isso aí, Não tá você é um cara entendendo. de muitos talentos, cara. E é bacana. Então fala um pouquinho mais. Depois dessa temporada de guarda-mirim aí, que você Aí depois desse aprendeu, acho que o Isso. início, né, com sua primeira experiência profissional. Foi muito bom. Aí o que aconteceu? Eu te contar, você vai gostar. Que é até o tema. Eu entrei na Guarda Mirim com 18 anos, você sai da Guarda Mirim. Desde os 15 para 16 anos entrei, né? E fiquei até os 18 anos. Depois disso, eu fui contratado pelo mercado. Aí eu virei só. caixa, acabei no caixa. Uhum. Entendeu? Eu achava o máximo, né? Você ficar sentadinho, que eu ficava em pé o tempo todo, né? Aí depois você virar funcionário, ficar sentadinho no caixa, achava o máximo. No início Aí é já foi maravilha. como jovem aprendiz, no caso? Não, foi 18 anos, já fui contratado, minha carteira 18. Você assinada. falou que saiu com 15, mas então foi contratado com 18. Eu fiquei 3 anos de guarda-mirim, 2 anos e meio praticamente. Uhum. E com 18 anos fui contratado. Perfeito. Aí eu fiquei, no total, 7 anos trabalhando no Supermix na época. Sim, Fiquei no mercado ali. Eu Depois sei. fui para aquele pé do hospital. Fiquei 7 anos. perfeito. Ralei pra caramba. Legal. Aí fez isso, esse trabalho no supermercado também, já aí como um profissional, né? Inclusive numa função de grande responsabilidade, caixa, né? Muito difícil. Mas depois disso daí, como é que foi a sua parte aí? Você se formou segundo grau? Quando eu estava no mercado, eu comecei a fazer a faculdade na FATEC, eu acho. Foi na FATEC. Eu fiz o vestibular, passei, né? E fiz normal superior na FATEC. Fiz normal superior. Aí eu terminei, concluí. Nossa, mas como foi difícil concluir? Porque quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar em outra empresa, que foi de empresa de alarme, a Elo Alarmes na época, que era do Rodolfo e do Dr. Pérez. Trabalhei na Elo Alarme, depois a Elo Alarme foi vendida para a ASP Segurança, e nós continuei trabalhando lá. E trabalhava à noite, fazia faculdade à noite. Foi muito difícil terminar a faculdade. Que era de graça, eu não pagava, era federal, eu não pagava, né? Aí nesse tempo, terminei a faculdade trabalhando nessa empresa de alarmes, né? E fui trabalhar na Faculdade Redentor. Bacana, hein? Entendeu? Aham. Mas essa faculdade aí que você fez foi a de pedagogia? Não, essa faculdade foi normal superior na FATEC. Sim. Aí da Redentor eu fiz 2 pós. Aí depois, ano retrasado, eu fiz uma complementação, a segunda licenciatura em pedagogia, que foi da Perfeito. Cruzeiro do Sul. Perfeito. Entendeu? Entendi. Foi até online. Mas a base é a mesma, quase. Sim. Eu estudei coisa que eu já tinha estudado. Sim. Entendeu? Só aprofunda um pouco mais, Se aprofunda um pouco, mas é sempre bom você estar lendo. Eu sempre estou lendo, sempre estou analisando. Tenho livros de pedagogos. Eu não entendo de Paulo Freire, não, que eu não gosto muito da ideia, eu acho maluco. Perfeito. Bem, então aí teve essa temporada aí de estudos, né? Junto com o trabalho. Trabalhava na Redentor também ao mesmo tempo, né? Se formou pedagogo também depois, não é isso? Pedagogo. Tenho pós em psicopedagogia clínica institucional, que eu ganhei bolsa na Redentor quando eu trabalhava lá, e ganhei também, em seguida eu ganhei, tá bom, eu quero pedir mesmo, chegar perto da Cláudia, me ajuda, arruma uma bolsa, Cláudia, pelo amor de Deus, arrumava uma bolsa pra mim, eu fiz lá 1 ano e meio de docente de ensino superior, entendeu? Bacana. Aí terminei, muito bom, muito bom. E isso daí tudo é empreendedorismo social, né? Uhum. Pessoas que passaram na sua vida e que contribuíram. Me ajudaram muito, nossa, eu tenho muito a agradecer. Transformar esse cidadão que você é hoje. A gente que é humilde, a gente não tem dinheiro, é filho de empregada doméstica, filho de camelô, como eu sou, e conseguir o que eu consegui hoje, é só por um empreendedorismo social, as pessoas ajudarem a gente, porque senão a gente não consegue. Mas não é só isso, né?
isso daí é uma parte da moeda, é um lado da moeda, né? Agora tem um outro lado, que é você aproveitar a oportunidade, né? Você fazer valer aquela oportunidade ali, se transformar num resultado, numa conquista para você como pessoa, como cidadão, como profissional, né? Que isso daí te traga a sustentabilidade depois, né? E que você possa dar continuidade nisso. E de alguma forma, essa semente que fica plantada na gente, a gente depois ela germina dentro da gente a vontade de fazer também por alguém. Verdade. Não é isso? Eu te falo de coração, Eugênio, que eu tenho muito a agradecer as pessoas que me ajudaram, e minha mãe também, que minha mãe sempre foi muito rígida com a gente. Se precisava sentar o pau, ela sentava também, tá nem aí, entendeu? Eu perdi vários amigos, eu te falei no início da live, vários amigos assassinados, vários amigos para as drogas, vários amigos que estão presos hoje. Então me pudor de falar isso, porque eles sabem, eu falo com eles, quando sai, alguns amigos saem da cadeia, eu converso com eles, entendeu? Estão nesse caminho. Então, é um caminho que você, sei lá, não é que você escolhe, mas também não é que você é levado. Você vai porque você quer também muitas vezes, né? E às vezes não tem pai, não tem mãe. Eu nunca tive um pai presente, né? Minha mãe trabalhava o dia inteiro, mas tive irmãos. O irmão mais velho até faleceu em 2004, né? Eu perdi um irmão de HIV em 2004, que era adotado, mas era meu irmão, que me criou, me ensinou a escovar dente, que minha mãe via trabalhando quando era criança, entendeu? Mas é isso, a gente observa essas situações sociais, né, de pessoas que saíram do meio social, não podem viver no meio social, que infelizmente estão presos aí, outros não, estão afastados da sociedade. Pois é, mas é aquela coisa que a gente está aqui, eu sou uma pessoa muito positiva, eu tenho duas... Contando minha vida toda aqui, Jesus amado. Eu tenho uma... posso dizer, uma visão, né, de buscar sempre olhar o lado positivo e também, quando a gente tem alguma coisa negativa, algum revés, que a gente traga daquilo algum ensinamento para a gente, para nossa vida, porque tudo na vida nada é por acaso, né? Então, assim, eu quero dizer para você que você é um exemplo para esses seus amigos que você está falando. Por quê? Como você falou aí, até brincando, sempre fui pidão. Peço mesmo. Mas porque você queria alguma coisa. Mas você tinha condições, né, você queria alguma coisa diferente, você queria fazer uma história sua, diferente, tudo mais. Então, foi bacana você encontrar pessoas que tiveram ali naquele momento para te estender a mão. Mas nada vem de mão beijada. Então, se você não tivesse pedido, mostrado sua vontade, sua garra, determinação, isso não teria acontecido. Ou até... se tivesse acontecido alguma dessas coisas aí que você conquistou de uma forma mais fácil, e você realmente não quisesse de verdade, tinha ficado pelo caminho, porque é difícil, você não falou aí como foi difícil você se formar? Muito né? difícil, muito difícil. Então isso daí foi uma conquista sua e é bacana, e o exemplo que fica para as pessoas que estão ao Tive que redor. conciliar trabalho, muitas vezes tive que conciliar trabalho para poder conseguir pegar o meu diploma, né, formar. Você sabe o que aconteceu uma vez na faculdade? A formatura não tinha dinheiro para formar. Os alunos todos reuniram, fizeram uma vaquinha e pagaram para mim. Não tenho vergonha de falar isso não, porque foi uma coisa que me emociona muito e eu sou grato a eles até hoje por causa disso. Que bacana. E volto a dizer, nada é por acaso, Jones, né? Isso é seu mérito. A minha vida é muito emocionante, muita emoção. Muito bacana. Agora, vamos falar de coisa boa, você é um cara alegre, animado, alto astral. E a gente... isso que a gente quer aqui absorver, captar de você, tá? Então, e aí, como é que foi essa mudança para uma nova etapa aí de influenciador digital? Pois é, menino, isso aí eu gosto de falar. Fala pra gente. Eu sempre fiz vídeos no Instagram, no Facebook, né? Até no Orkut, vídeo em casa, já comecei a fazia sozinho, fazia piada. Meu sonho, sabe o que é? Fazer um stand-up. É o meu sonho. Você leva jeito, cara. É o meu sonho. Né? Eu tô me retraído hoje. Você já faz isso. Eu tô meio devagar. Até o Theo está falando ali. Você tá calmo hoje, Jones? Eu tô ali. Oi, Theo. Oi, Theo. O professor Godoy mandou um abraço pra você. Pra você vir aqui. Aqui. Mas o que eu tava falando? Da sua nova etapa de influenciador digital, que é stand-up também. Então, meu sonho era fazer um stand-up, meu filho. Então, o que acontece? Eu sempre fiz vídeo, sempre fiz boa palhaçada, besteira. Minha turma era o mais engraçado, a pessoa morria de rir comigo, eu não falar nada, que eu começava a rir. Mas
Eu comecei a fazer live mesmo, foi com o Josué Barbosa, que foi até aniversário dele ontem, mandar um parabéns pra ele de novo. Josué Barbosa, Parabéns influenciador aí. digital. Parabéns, Ele Josué. tem mais audiência do que eu, meu filho. Josué Barbosa que me ensinou tudo. Josué Barbosa é fera. Então ele tá sempre, Josué Barbosa me convidou pra fazer live. Minha mãe é muito amiga dele. Eu fui lá, ganhei um vinho no sorteio dele uma vez lá, no programa dele. Aí me convidou. Mas eu já gostava, já fazia, né, lives. Aí eu comecei de Brincadeira, né? brincadeira, mas eu comecei a levar mais a sério no programa do jogo. O Jô sempre falou de política, sempre polêmico também. Eu peguei um pouco da onda dele, um pouco a mais ainda, né? Hoje ele tá mais calmo e eu tô mais bravo. Ele briga comigo às vezes. John, olha devagar. Olha o processo. Mas é processo, mas não. Entendeu? Muito bem. Foi isso. E aí, pois é, isso tem quanto tempo? O quê? De Você live? virou influenciador Influenciador digital, digital mesmo deve ter um ano e pouco. um ano e pouco. Mas O que eu estava programa... com o Jô deve ter mais de 3 anos. Sim, O meu sim. programa mesmo E tem é o mais de 3 programa anos. Sem Freio que você tem, Programa Sem Freio, toda segunda-feira, a partir das 21 horas. isso aí, no Facebook, na No sua Facebook, página, na nossa página. Johnny Simes. Johnny Sims. Isso no Instagram também às vezes passa. Perfeito. Bacana, porque aí, cara, você começou a também ter um alcance, né? Tem muitos seguidores É. e você consegue, com isso daí, fazer essa referência que você é, passar sua experiência, né, de vida, como eu falei, influenciar digitalmente, mas socialmente também. Que aí é aquela coisa que eu estava falando da semente que você plantou lá atrás, ou que plantaram, né, com a sua vontade, Uhum. você semeou na sua vida, você, junto com as pessoas que te ajudaram, e hoje você está aqui num papel agora do outro lado, de influenciar, de promover justamente isso, o empreendedorismo social. Você está fazendo isso, você sabia? Você tem consciência disso? É. Muitas pessoas falam isso comigo. E tenho amigos meus que falam, Johnny, para com isso, você não tá ganhando nada com isso. Os outros blogueiros tudo ganham, tudo recebe. Não tem nada com isso. Mas, tipo assim, você não tá ganhando nada com isso, por que você continua fazendo? Você já recebeu o processo, já estão te ameaçando, já ameaçaram já. Mas tudo pé de chinelo, sabe? Posso ser vítima da bala perdida, mas desse pé de chinelo eu não sou. Já falei isso aqui. Como é que é o negócio? Eu posso ser vítima de uma bala perdida, mas desse pé de chinelo eu não sou. Tá certo. Entendeu? Show que late não morde. Não é verdade? Então, eles têm medo de mim. Tem homem que vai chegar perto de mim, não, tiro, de cachorro sem vergonha. Mas vamos lá. Então é isso, eu faço live, o que me motivou a fazer live, e com essas questões polêmicas e tudo, é a revolta do povo. Principalmente do povo da periferia, povo mais pobre, que me cobra. Meu filho, se você vê meu WhatsApp ali, todo dia gente pedindo, Johnny, vê se arruma uma cesta básica pra mim. Johnny, vê se você consegue isso pra mim. Meu filho tá desempregado, não sei o quê, não sei o quê. É isso que me motiva. Porque minha vontade é de parar, que eu já surtei uma vez, vou parar no UPA. De tanta raiva que eu passo, entendeu? Com aquele programa. Muita coisa errada que você vê, e você que se preocupa com a sociedade, se preocupa com o povo de verdade, você passa mal. De ver tanta safadeza e sacanagem com o povo, com o dinheiro público. É verdade. O que acontece é o seguinte, você está falando aí, e eu entendo a sua insatisfação, né? A sua inconformidade, seu inconformismo, porque realmente a gente tem que ser inconformado para a gente conseguir transformar a realidade. E quando você está aí se expondo, né? E solicitando aí, reivindicando melhorias, direitos, né, de terceiros, você está fazendo um papel, né, muito, muito bonito, cara, e importante, porque realmente às vezes o poder público, sem a gente fazer julgamento aqui de mérito, muitas vezes o poder público não enxerga tudo, né? E eu entendo a sua indignação quando você consegue ter o acesso de falar com as pessoas, porque você é conhecido, você já trabalhou né, no poder público, na UPA, tudo mais, como você falou, então você conhece as pessoas e você hoje tem um canal que tem muita visualização. Então a informação chega para o poder público e quando você percebe o descaso, você fica revoltado. Isso aí é compreensível. A gente fica. Né? E muitas das vezes a gente fica mais indignado quando a gente vê direitos sendo disputados com terceiros do que com a gente mesmo, né? Porque muitas vezes a gente fala, eu me viro, né? Eu me garanto, não é isso? Já passei coisa pior. Então a gente às vezes se conforma quando é com a gente e a gente tenta dar a volta por cima, a gente dá a volta por cima. Né? Agora, quando é com a outra pessoa que a gente vê que às vezes está numa situação de vulnerabilidade, a gente fica indignado e a gente entende isso. Então, realmente, você é a voz
de muitas pessoas, de uma população, e você está de parabéns. Tá? Obrigado. Quero te parabenizar e dizer para você que exatamente aí continue, porque você está influenciando e você está sendo espelho, tá? Você está sendo um empreendedor social nesse momento, tá? Mostrando para pessoas ali do seu bairro que cresceram com você que é possível fazer diferente, tá? Ter sucesso como você tem, né? Um profissional, hoje um influenciador digital conhecido, que vários políticos vão lá na sua casa lá fazer a live lá, aproveitar o seu canal de comunicação com o seu público, sua audiência, para poder difundir, passar as suas ideias e tudo mais. Isso não é por acaso, é porque você tem credibilidade. A gente tenta ser o mais imparcial possível, sabe? Quando a gente tem um programa que faz live, assim, a gente tenta ser o mais imparcial possível para evitar certos comentários também e você ter uma reputação, credibilidade, né? Eu, por exemplo, eu não consigo dormir bem sabendo que eu estou em débito. Esse tipo de pecado para Deus eu não quero levar. Outros eu posso até levar, mas esse pecado para Deus eu não levo, não. Muito bem. Dignidade, caráter, honestidade não se faz com discurso, se faz com a prática. Eu sempre falo isso no meu programa lá. Perfeito, perfeito. Parabéns. E é isso aí, tô contigo, cara. Tô contigo, eu assisto sua live. Você não vale, não, que você é meu amigo. Não, você mas me conhece. Eu quero dizer E eu gosto de você, você sabe disso. Eu tô satisfeito aí de estar podendo bater esse papo com você, te conhecer um pouquinho mais. Agora sim, quando foi que a gente se conheceu, né? Tem uma passagem interessante aí, que foi o momento em que a gente se encontrou, menino. né? É uma situação complicada, né? Porque a gente fica tão empolgado com aquela situação da gente, né? Que a gente estava começando um movimento aqui, né? Um movimento para mudar de fato a cidade, algo diferente. Eu até falei com o Godoy que você foi no toalete. Ele foi no toalete. O que tem? Ele foi no toalete também. O que aconteceu? Falei com o Godoy aqui. De todos os pré-candidatos que estão aí, eu acho vocês dois, assim, um diferencial na questão administrativa. Vocês passam confiança nessa questão de administração. Tá? Não que os outros não sejam ruins, não. Mas o que eu vejo, assim, vou estudar mais um pouco para dar uma opinião concreta, mas pelo que eu vejo, assim, vocês dois são, assim, uma combinação legal, perfeita. Porque eu vejo que querem mudança, realmente. Para a cidade é uma novidade. O povo tem muito medo de votar em pessoas hoje, novas. Eu vejo isso nas ruas. Para acontecer o que aconteceu. Tá entendendo o que eu tô falando? Para não acontecer o que aconteceu. Veio a novidade e fez o que fez. Então o povo tem esse medo. Eu acho que você tem que passar pro povo que vai ser diferente. Assim, eu sou suspeito de falar, né? Mas eu tenho aqui um comentário sobre isso que você está falando aí, que realmente a gente percebe esse receio, tá? Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: o professor Godoy não é novidade em Itaperuna. O trabalho que ele faz maravilhoso, social. Ele tem uma história já aqui, serviços prestados, como ele fala. Ele é um empreendedor social. Sim. Né? E, além disso, ele promove a saúde para o nosso município, o esporte, a cultura. Né? Então, não é novidade nenhuma. A intenção e a garra do professor Godoy, que há alguns anos eu conheço, participo dos projetos, apoio do jeito que eu posso, né? E a gente fica admirando como ele é uma pessoa, assim, como a gente fala aí, é brasileiro e não desiste nunca. Então ele é empreendedor social, desenvolve Itaperuna dentro da capacidade, da possibilidade dele, com recursos próprios, que muitas pessoas, alguns empresários, pessoas que eu conheço, a gente conversando exatamente sobre isso, ficam admirados, não é opinião minha só, de como ele não desistia e não desiste do ideal de promover a educação, a saúde, o esporte e a cultura de uma forma geral. Tá? A cultura também. Então eu tenho aqui admiração do trabalho do professor Godoy e quero deixar claro aqui, não tem novidade, e também da minha forma, que da mesma forma eu não sou novidade em Itaperuna, já faço um trabalho aqui há 10 anos, ajudei a desenvolver Itaperuna. Quando eu cheguei aqui não tinha internet de qualidade nessa cidade, e hoje tem uma internet de qualidade, não só a empresa que eu ajudei a construir e a fundar, de uma forma geral, as empresas se mobilizaram. Eu sempre falo isso, eu quero parabenizar todas as empresas de internet de Itaperuna. E mais, o profissional de telecomunicações, que nesse momento que estamos passando no país e no mundo,
está mantendo os serviços de telecomunicações funcionando 100%, se expondo na rua, na casa das pessoas e mantendo os serviços funcionando, o que está permitindo às empresas trabalharem, né, online, desenvolverem. Então, o profissional de telecomunicações, ele tem muito valor e muitas vezes ele não é visto, como é o profissional de enfermagem também, que está lá na linha de frente e muitas vezes não é valorizado, não é visto como uma pessoa que está ali se expondo, saindo de casa, deixando sua família e muitas das vezes trazendo o risco para dentro de casa. E não é só Covid, porque eu já cuidei Pois de é. paciente com tuberculose na UPA muitas vezes, com meningite. Exatamente. Não é só Covid. Então eu quero dizer aqui que, olha, a gente formou nesse tempo muitos profissionais. Eu tenho colegas, se eu posso dizer, irmãos, que a gente tem um valor de família, que não estão mais trabalhando conosco. Mas eles me encontram, a gente bate papo e tudo mais, e falam, olha, eu tenho gratidão, porque hoje eu sou um profissional de telecomunicações. E eu posso trabalhar em qualquer lugar. Eu fui formado e eu tenho emprego aonde eu quiser, aonde eu procurar, porque eu sou um profissional. Isso não tinha em Itaperuna quando a gente começou aqui. Então, esse trabalho está aí, não é novidade. Itaperuna hoje, se não desenvolveu em outras áreas, na parte de internet desenvolveu. E desenvolveu muito. E eu garanto, por conta do meu trabalho, da minha equipe, da nossa equipe, que hoje eu faço parte de uma equipe, eu sou apenas mais um colaborador, mas a gente formou uma equipe e isso proporcionou o desenvolvimento das outras empresas todas, que estão de parabéns. O profissional de telecomunicações de Itaperuna está de parabéns, independente da empresa. Todos vocês estão de parabéns. Tá? E todas as empresas estão de parabéns. Eu posso falar aqui o nome das outras empresas, não tenho nenhum pudor, nenhuma vergonha de falar, porque o que eu acho é o seguinte, a concorrência é saudável para o mercado, a concorrência é saudável para tudo. O concorrente não é adversário, não é inimigo, ele às vezes é um oponente, mas é o oponente que te permite crescer, que te provoca a superar os seus desafios, a superar a sua capacidade. Então, eu quero deixar claro, não existe novidade. Existe aqui pessoas voluntárias que estão fazendo um trabalho com renúncia do fundo eleitoral. Quero deixar bem claro isso aqui, que a gente já entrou sabendo que não ia ter fundo eleitoral e por isso mesmo que a gente entrou nesse pleito, buscando fazer a diferença. Estamos aqui como uma opção, uma alternativa para um governo para proporcionar o progresso de Itaperuna, que está estagnado. Eu estou mentindo? Está estagnada Itaperuna há 10 anos, pelo menos. Está estagnada. Então, não tem novidade. Tem pessoas sérias, comprometidas e competentes. Não só eu e o professor Godoy, uma equipe que a gente vai formar. E não teve loteamento aqui de governo para ganhar. Nosso interesse não é ganhar por ganhar, porque para a gente política não é futebol. Política é uma coisa que busca, tem uma ideologia. A ideologia de o bem comum. Não é de esquerda, de direita, de centro. Não é isso ideologia. Quem fala que ideologia é isso está errado. Não é partido. É Itaperuna. Itaperuna acima de tudo. Itaperuna acima de tudo. A minha ideologia é Itaperuna. E eu quero deixar isso claro. E não tem novidade. Tem aqui pessoas já conhecidas, o seu trabalho para fazer a diferença, que já fazem a diferença por Itaperuna. Então, muito obrigado por falar sobre isso, Dionis, porque realmente isso daí é uma questão importante para que as pessoas entendam que Itaperuna tem o direito e merecem ter a evolução, a reação e caminhar para frente, ter direito ao progresso e a ter as suas potencialidades transformadas em potência. Eu acho que o povo agora ele vai escolher um pré-candidato que seja um espelho, seja algo motivador para ele, certo? Ele vai olhar e vai falar assim, esse aí vai fazer diferença, esse aí vai ser um diferencial. Isso é igual você tem caminhado para isso, certo? Obrigado. Não, tem caminhado para eu ter observado sua campanha, tem caminhado para isso, para ser uma opção muito boa para o povo de Itaperuna. Eu falo isso com o Godoy direto, o Godoy é meu amigo. Falar nisso, eu entrevistei o Godoy um tempo atrás no programa Nada Convencional, que a gente fazia, antes de política, uns 2 anos, né? Eu, o Morvan e o Lohan, a gente fazia um programa, começamos, eu até nem te falei isso, foi tão pouco tempo. Mas é porque você tem uma história para contar. Foi tão pouco tempo. Fala agora, então. Foi tão pouco tempo que nós começamos o programa, entrevistamos algumas pessoas, e o Godoy foi um dos primeiros que nós entrevistamos no Itapuã.
na época. E foi muito legal aquela entrevista. Nós rimos, né, Godoy? O Godoy quase mijou na calça de rir comigo. Nossa Senhora. A gente ria. E foi muito legal o Godoy. Eu não conhecia o Godoy, assim, só de nome. Pessoalmente, eu não conhecia, não. Entendeu? Aí foi muito legal, produtiva a entrevista. O Godoy falou dos projetos sociais dele. Eu achei muito interessante, muito bacana. Você botar essas pessoas de idade para correr, isso é bom para a saúde, incentivar esse povo, tirar esse jovem das drogas, coisa boa. E pouca gente se preocupa com isso, né? É isso aí. Então, mas a gente estava falando de quando a gente se conheceu. Isso. Conta para mim aí, como é que foi essa história, lembra? Que aí eu vou poder aqui acrescentar. Eu te conheci, foi no movimento, não foi? Rapaz, teve um evento, né? Teve um evento. Eu não sei se a gente se conheceu ali, mas depois do evento a gente se conheceu. Isso, depois do evento. Né? Teve um evento aí do Encontrão da Direita de Itaperuna. Teve um evento ali do Encontrão da Direita. Que era um evento ali apartidário. Isso. Né? Que a intenção ali, a gente teve ali diversas lideranças de vários partidos, todos os partidos estavam ali. A gente estava junto, a gente estava unido, vamos ser realistas com o povo, a gente estava unido ali, né? Isso. Reunir todo mundo junto, com um propósito só, né? De trazer algo diferente para Itaperuna. Né? A gente chegou até a se filiar ali, né? No caso do PRTB, estava junto ali com o pessoal ali da direita, e a gente começou a querer, né, mudança para nossa cidade. Lançar um pré-candidato, Godoy ou você, a gente não sabia ainda quem que ia lançar. Na época que você lançou até o Godoy, não sei. Mas ali a gente estava mesmo querendo falar de um sonho. Isso, falar de um sonho. De um sonho que era uma Itaperuna. Exatamente. Ideal, que a gente idealiza, não é isso? Esse era o objetivo. O objetivo era esse. O foco foi esse, de mudança para a cidade. Trazer algo inovador, né? Para nossa cidade. Forças com todas as lideranças que estavam ali presentes, tudo mais. Ver se a gente encontrava uma sinergia. Né? Só que aí aconteceu um problema, né? Que o pessoal, um foi para o lado, foi para o outro, parece que saíram do foco, na minha opinião, saíram do foco, que era para poder seguir ali aquele esquema. Eu não sei o que aconteceu, sabe? Eu fiquei meio por fora, tá? Só o que eu vejo hoje é algo totalmente diferente do que eu vi naquele encontro. Eu acho que aquele encontro ali foi um divisor de águas, né? Foi um encontro bacana, importante, com a ideologia, uma ideia ali que a gente tinha de poder sonhar juntos, né? Porque o sonho, quando a gente sonha junto, vira realidade. Exatamente. Não é isso? E aí a gente percebeu que tinha uma questão ali meio oculta ali, que não foi transparente. E um dos nossos valores é a transparência, né? Então, quando a gente percebeu que tinha ali um desencontro, a gente preferiu ser transparente e falar, manifestar a nossa opinião, né? Com as lideranças, com a liderança, que houve esse desencontro, esse desalinhamento. Mas com a nossa transparência não foi bem aceita, porque as pessoas às vezes não estão preparadas para entender o ponto de vista alheio, né? Para entender uma ideologia, vamos dizer assim, isenta de politicagem, de política, de uma forma, vamos dizer assim, uma conotação mais mundana, mais comum. A realidade não dá para caminhar, né? Quando a gente percebe que isso acontece. Aí a gente desalinhou naquele momento. Mas aí por conta disso, bacana, tudo na vida é um aprendizado, é um ensinamento. E por conta disso a gente se conheceu. Isso, a gente conversou, até tive aqui uma vez, a gente conversou, não foi? Foi. A gente conversou, batemos um papo aqui, bati um papo aqui com você, para saber das suas ideias, para saber o que você tem para Itaperuna, e me convenceu. Exatamente, o bacana foi isso, que aí naquele momento que eu me manifestei, algumas pessoas vieram querer saber o que aconteceu, por que foi isso ou aquilo, e aí me deu a oportunidade de conhecer você, conhecer outras pessoas e esclarecer exatamente o que havia acontecido. Então, eu fiquei muito feliz com isso, com essa oportunidade de ter conhecido você. Eu acho, Eugênio, que tem pessoas que são imaturas. Elas não sabem lidar com o jeito das pessoas. Por exemplo, tem hora que eu sou meio grosso. Tem gente de educação, de grosso. Tem gente que acha brincalhão. Então tem gente que não sabe lidar com o seu comportamento, entendeu? Mas não quer dizer que você não pode estar no mesmo propósito ali. Então eu acho que tem gente muito mimado, muito cheio de beijinho, qualquer coisinha, não tá entendendo? Pra que isso? Eu quero deixar claro aqui que eu não tenho nada contra ninguém. Eu só não posso ficar não seguindo os meus valores. Meu valor é transparência. Então eu tenho que falar o que eu penso. É lógico. E eu não vou ficar aí me fingindo de morto, vamos dizer assim. Tem gente que faz isso às vezes. Na política tem muito disso. Não é o meu caso, não é o caso do professor Godoy. A gente expõe o que a gente pensa e a gente segue o que a gente
acredita. Eu acho que você pode apoiar quem você quiser. Você pode ser sei lá, pré-candidato de qualquer pré-candidato a prefeito, não tem problema nenhum. O problema pra mim, deixa eu só falar isso aqui, que eu preciso falar que eles vão meter o cacete em mim amanhã, eu tô nem aí. O problema pra mim é você ser incoerente. É você falar uma coisa e depois agir de outra forma. É isso que pega pra mim, entendeu? Ah, tô apoiando o pré-candidato fulano de tal, lá na frente, não sei o quê. Tá, beleza, pode apoiar. Mas o que você falou no dia do encontrão lá? Você falou o quê? Tá com A, tá com B, tá com C, olha lá fulano com B, com C, com C. Pô, isso não é papel de gente que quer mudar a cidade, pô. Pra mim não rola. Eu entendo o que você está falando, sua opinião faz todo sentido, tem total coerência. Eu também não compreendo, né, as pessoas que às vezes que não são. Pois é, exatamente. Eu quero deixar isso claro, não tenho nada contra ninguém. Ninguém, nem que estava no evento, nem pessoas que eu fui conhecer depois agora nessa caminhada, que são aí oponentes, não são adversários, não são inimigos, são oponentes. Então todos eu aprendo com cada um, respeito a todos, mas realmente pensamentos assim que às vezes não são congruentes, deixa a gente com o pé atrás, né? E aí a gente prefere seguir passos firmes, né? Passos sólidos, consistentes, numa ideologia, porque a gente quer fazer algo diferente. Tá? Então, se a gente quer fazer algo diferente, a gente não pode ficar em cima do muro, né? Com uma coisa que a gente não sente firmeza. A gente tem que falar, olha, isso aqui para mim não está parecendo o que a gente combinou, não está parecendo o que a gente pensa, tem alguma coisa que está distorcendo. E aí incomoda às vezes, isso aí é bom porque deixa as coisas claras, certo? Exatamente. E aí a gente separa o joio do trigo, a gente não é obrigado a concordar com todo mundo, ninguém é obrigado a concordar comigo, tá tudo certo. Só não vai fingir que me engana que eu vou fingir que acredito. Pode até fingir que me engana, mas eu não vou fingir que acredito, eu vou falar a verdade, ó, eu não acredito. O problema todo que eu vejo, o líder, você sabe que ele influencia o povo, né? Foi o que aconteceu ali. Muitas que influenciaram, muitas pessoas boas que tinha naquele grupo ali, tá? Eu não sei falar, eu sou meio grosso, entendeu? Então o líder influencia o povo. Então muitos ali influenciaram eles, e que tentaram até me influenciar, só que tem café do bullying, meu filho. O ser pensante, como diz a minha amiga, foi feito para pensar. Então você analisa, você pensa, reflete, pá, não rola. Por quê? Não combina o que você está pensando, a sua ideologia não vai com aquilo, com a sua prática ali, entendeu? Tá rolando, tá legal. Pra mim não deu. Perfeito. Mas que bom que a gente tirou desse limão aí uma bela limonada. Não é isso? Estamos aqui caminhando, professor Godoy, eu, seguindo aí essa ideologia de fazer a diferença. Já estamos fazendo. A gente não quer fazer a diferença depois, se ganhar, se acontecer. A gente já está fazendo na medida que a gente está já aqui se expondo, sendo voluntário e fazendo aqui uma pré-campanha, mostrando aqui, aprendendo e, de alguma forma, contribuindo para o processo político, para o fortalecimento, a moralização do processo político. Outro dia, numa live, alguém perguntou como vocês vão moralizar a política em Itaperuna. Estamos aqui fazendo. Basta as pessoas perceberem. Estamos fazendo aqui, abrindo mão de recursos públicos, né, para fundão eleitoral, fazendo aqui com economia, com os nossos valores, nossos princípios, difundindo ideias, não atacando ninguém, não loteando governo, que a gente nem sabe, que muita gente faz isso, loteia o governo todo, um monte de secretaria, um monte de secretário já combinado lá para frente para ter voto, porque esse tipo de coligação para ganhar a eleição é uma ameaça para a democracia. Acho que a eleição ela tem que ser ganha com a verdade, com a ideologia, com as ideias, as propostas. Isso sim. Depois que se ganhar, depois quem ganha, aí pensa como coligar para ter governabilidade, para poder somar forças e transformar o município, porque todo mundo pode contribuir. Exatamente, né? todo mundo pode. Então a gente soma e depois é isso que a gente pensa. Então estamos fazendo isso, moralizando o processo político, fortalecendo o processo político para o progresso de Itaperuna. Essa é a nossa caminhada, estão todos convidados a contribuir com isso. Jones, sou muito feliz por a gente ter se conhecido a partir daí e admiro você como cidadão, em primeiro lugar, tá? Como comunicador, como influenciador digital que você tá bom? E quero agora te
deixar ficar à vontade para perguntar o que você quiser a mim. Inverter agora um pouquinho. Eu tenho uma pergunta para te fazer, meu Isso, filho. Eu tenho perguntar noção. sobre o nosso tema, que a gente está falando o tempo todo sobre isso, empreendedorismo social, tudo mais, que eu também tive na minha vida passagens em que eu tive anjos, né, pessoas que me estenderam a mão e com quem eu aprendi e continuo aprendendo. E então fica à vontade, por favor. Hoje eu estou aqui na posição de poder também empreender socialmente, ajudar, e quero te deixar à vontade para fazer as perguntas. Eu quero uma curiosidade que eu tenho para perguntar para você sobre essa questão, não sei se tem a ver com o empreendedorismo social, mas vamos lá, sobre RPA. Porque eu vejo muitos prefeitos pré-candidatos, ou que entram lá, eles não querem acabar com o RPA, eles não querem fazer concurso público, porque não paga imposto, não paga negócio, não paga nada. Você pretende continuar com os RPA? Você pretende acabar com isso? Olha, Fazer um concurso público para a cidade? eu acho que é importante, sim. Totalmente importante. Mas o que acontece é o seguinte: concurso público tem que ser feito com os critérios, né, corretos, né? Então tem que analisar exatamente vagas que sejam necessárias e tudo mais. RPA, às vezes, é necessário também, para a gente ter agilidade ali, não deixar nenhum quadro faltando e poder prestar os serviços. Eu vou te falar aqui uma verdade, Jones, eu não vou fazer julgamento desse mérito, porque o concurso público é fundamental. Agora, a gente tem que analisar bem feito isso, para poder a gente não gerar, às vezes, uma situação de instabilidade com profissionais que não tenham aquela vocação. Tá? E, às vezes, o RPA ele está ali fazendo o papel dele bem feito. Então, assim, eu acho que tem que ter as duas coisas. O concurso público, seguindo os critérios, e quem sabe os próprios RPAs façam os concursos públicos e ocupem as vagas, e passando a ser profissionais e funcionários públicos e não autônomos. Então, tem que ser uma medida, não pode ter perseguição, não pode ter uma medida, como vou dizer assim, drástica, entendeu? Por achismo. Tem que analisar a situação de fato. Quantos RPAs tem? Quantos são necessários? Se a máquina está ali aparelhada, se está realmente inchada ali a máquina pública, e aí poder, sim, tomar as medidas certas. Até a RPA, vou te dizer uma coisa. RPA é uma coisa ruim, é negativa. Quem faz política, da velha política, utiliza isso com fins não bons, né? Com fins arbitrários e indevidos. Agora, por outro lado, é uma situação fácil de resolver, porque ele é autônomo, não é funcionário público, não tem estabilidade, então você pode demitir. Eu saí da UPA e não ganhei um centavo. Pois é. Mas, tipo assim, então é uma questão fácil econômico, de resolver, algo econômico para a prefeitura, então pode ser necessário. Tem um lado bom também. Tem um lado bom. Então, o mais complicado, às vezes, é o funcionário público que não tem vocação, que não quer prestar um bom serviço, que tem estabilidade, e às vezes tem altos salários. E o gestor não tem o que fazer muitas vezes. Então, é só analisar caso a caso, com os critérios da iniciativa privada, e tomar as medidas sob medida, sob demanda. RPA, tem excesso? Tem que retirar algum? Fazer concurso público? Tem que fazer? Vamos fazer? Quem sabe os RPAs estão qualificados justamente para ocupar as vagas? Então, eu concordo com você nesse ponto aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje eu fiquei sabendo várias informações, desde ontem que estão mandando mensagens, eu fui procurar saber hoje. Tem mais de 3 meses que o hospital não recebe repasse. Ele diz que a prefeitura agora não está repassando, é o Estado agora que está repassando, que eles perderam a saúde, não sei de que eu esqueci o nome, que a prefeitura perdeu. Então o povo está ficando com medo dessa questão de coronavírus, né? De não ter vaga no hospital, não conseguir entrar lá pelo SUS, só particular, entendeu? Uma situação séria, o povo está com medo. E o povo está sem saber, porque não tem uma transparência nessa questão diante da prefeitura. Você acha que seria necessário um hospital municipal em Itaperuna? Chegou a hora ou não? Jones, eu fico pensando sobre isso, tá? Eu também. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o Hospital São José do Avaí é uma referência. Eu sou atendido lá quando preciso, e sou bem atendido. Agora, não sei, essa pandemia está fazendo a gente repensar muita coisa, né? Eu sou bem atendido lá, mas eu sou bem atendido pelo plano privado. Uhum. O SUS não tem acesso ao hospital, não é isso? A pessoa, quando vai para a UPA,
não consegue ser atendido depois no hospital, não consegue o remanejamento e a aceitação lá no hospital, porque o município não paga, não tem um convênio. O município aqui vizinho, bem menor, tem um contrato, um convênio do Hospital São José do Avaí, de um plano de saúde para todos os munícipes. Aí o hospital tem que passar por uma triagem na UPA. Pois é. Agora, demorar uma semana. E como... Pois é, uma semana, Deve demorar uma semana. Uma pessoa que está passando uma necessidade de saúde não pode esperar uma semana. AVC, 5 dias com AVC esperando. E aí o hospital tem um critério de aceitar ou não, porque o convênio com a prefeitura está atrasado, não está pagando. Então aí, quer dizer, depende como é que é? Um serviço filantrópico. Os médicos, eu já ouvi conversa de médico falando que o paciente, muitas das vezes, vai direto para o hospital, porque sabe que se for para o SUS não é atendido, vai no hospital direto e conta com a filantropia dos médicos. Quando está numa situação muito braba, as pessoas aqui em Itaperuna é uma cidade pequena e conhecem os médicos, já vai direto pedindo por favor para o médico, e aí pela bênção lá de uma pessoa caridosa, por uma caridade do médico ou do próprio hospital, atende de forma voluntária, filantrópica, faz a filantropia. Então, a gente fica pensando a respeito. Eu não sei te responder isso agora, porque tem que analisar. Por que a prefeitura não paga o convênio? Será que não é mais fácil pagar o convênio? Por que tem município aqui ao lado que tem um plano de saúde do Hospital São José do Avaí e que todos os seus munícipes são muito bem atendidos? As pessoas têm domicílio eleitoral nesse município aqui ao lado, justamente para terem direito ao plano de saúde do município, que é o São José do Avaí, que é aqui em Itaperuna. Me explica isso. Pois é. A saúde não é igual para todo mundo, né? Então, a verdade é assim, não dá para a gente dar uma resposta aqui definitiva, mas eu acho, tá, meio na base do achismo, porque, infelizmente, a gente não tem transparência, que é um valor nosso aqui. Não tem a transparência da nosso órgão público aqui. Você vai no portal da transparência e você não tem as informações. Então, a gente não tem como saber hoje se seria mais conveniente fazer um repasse adequado, uma negociação com o Hospital São José do Avaí, ou se construir um hospital municipal. Né? Agora foi feito aí um hospital de campanha com verba federal, verba estadual, muito recurso que veio, mas foi feito numa clínica de saúde que já tem aqui antiga, um terceiro andar, que a gente não entende se essa foi a melhor medida. Então, a gente só vai saber isso tendo acesso às informações, que a gente não tem. Ninguém em Itaperuna tem as informações reais do contrato que foi feito, desse hospital de campanha e tudo mais. Não estou aqui julgando, como eu falei, mas a gente não tem a transparência. Transparência é uma coisa importante na gestão pública. A transparência, ninguém está questionando a honestidade, mas sem a transparência, a gente fica sem entender, porque a gente sabe qual é a cultura da velha política. Então, para a gente não ter o direito de julgar, porque ninguém quer ficar julgando as coisas, julgando, prejulgando. É errado, isso é feio. Mas o princípio da transparência resolveria isso. Ter a transparência para que as pessoas possam saber da realidade e poder valorizar, parabenizar uma medida correta ou criticar, reivindicar por medidas que mudem a realidade quando não for a medida correta. Exatamente. A Alice está perguntando sobre o negócio de cadeirante. Tem pessoas cadeirantes com mobilidade reduzida, existe em Itaperuna. Você tem algum plano de governo para essas pessoas, parcela da população, deficientes, que tem para locomover, né? Deve ser. Eu acho que a acessibilidade, inclusive, foi um tema de uma live que eu fiz com uma pré-candidata vereadora, né? A Fatinha. Ela falou sobre acessibilidade, calçadas irregulares, uma mais alta, outra mais baixa, muito bom. Buracos, tudo mais. Eu tenho certeza que é uma medida importante, que se tenha padronização das calçadas, que as calçadas elas sejam lisas para cadeirantes poder se locomover, não só cadeirante, né? Pessoas com dificuldade de locomoção de uma forma geral, até mesmo a ciclovia, que a gente está falando de acessibilidade, isso aí envolve muito mais do que deficiência física, né? Envolve o deslocamento, né, o transporte público, tudo mais. O transporte público também tem que estar preparado para atender essa população. Então, de uma forma geral, a acessibilidade no município tem que ser contemplada, tem que ser analisado isso. Até porque, mais uma vez aqui eu digo o seguinte, Itaperuna é uma cidade de referência em saúde, então vem muitas pessoas para Itaperuna residir por causa do Hospital São José do Avaí, para se tratarem aqui. E precisam disso, da acessibilidade, porque senão tem um atendimento bom no hospital, mas não consegue ir para o hospital ou voltar para casa,
certo? Então tem que ter esse cuidado, porque está tudo integrado. A gestão pública ela tem que ser interdisciplinar e ela tem que estar totalmente integrada, todas as secretarias, né? Todos os setores da prefeitura, de uma forma geral, aí tem que estar integrada para a gente conseguir dar o melhor atendimento para o cidadão. Isso aí, muito importante. Sobre os jovens hoje, a gente que mora em bairro de periferia, eu sempre falo isso, né? Que eu moro, gente, eu vejo jovens, adolescentes, crianças, já vi fumando, usando droga, 12, 13 anos, já vi. Jovens engravidando. Tem algum projeto para esses jovens que você acha que seria um benefício legal para eles? Que hoje estão presos fáceis por tráfico de drogas, né? Você acha? Eu acho o seguinte, isso aí tem tudo a ver com o nosso tema, né, de empreendedorismo social. Eu acho que a gente tem medidas importantíssimas e simples. Uma, por exemplo, vem da educação. Eu tenho falado com o professor Godoy algumas vezes sobre a educação, né, a escola cívico-militar, que é uma ideia nossa de implementar, né, para que o cidadão ele tenha essa consciência, né, como a gente tinha antigamente uma disciplina, você deve ter estudado nessa época, não me venha dizer que não, hein? Educação moral e cívica. Sim, você teve isso na sua época? Claro. Eu tive aula de educação moral e cívica. Tudo bem que você é mais jovem que eu um pouquinho, mas educação moral e cívica é fundamental, é importante. Mas então, a partir daí, começa daí a consciência, a educação da criança. E outra coisa interessante para o colégio, outro dia eu estava conversando também com um amigo sobre aula de empreendedorismo. Sim. E de finanças, né? E de orçamento familiar, que as pessoas comecem a partir daí a gente plantar essa semente, para a pessoa ter a consciência como cidadão e como chefe de família, homem ou mulher, né? São as crianças, são a base da sociedade. A partir disso, dessa semente que a gente planta, a gente vai colher frutos, tá? Então, beleza, isso daí é um ponto dessa corrente, é um elo. Agora vem o outro, o jovem, né? Que aí depois já é o jovem. Como que a gente dá continuidade nisso? A educação está atrelada diretamente ao esporte. Sim. O esporte tem vários valores que contribuem para esse pensamento do cidadão. O esporte ele tem que ser fomentado, como o professor Godoy faz. Ele educa, ele ensina você a ganhar, a perder, a ser responsável, a ter disciplina. Então, o esporte, e além de ser um entretenimento, o esporte é maravilhoso para isso, para justamente ter uma porta, né? Uma porta de saída das oportunidades erradas, que oportunidade você tem na vida, boas e ruins, né? E aí você tem que escolher a oportunidade certa, como você fez durante a sua vida. Você comentou que seus colegas de infância alguns escolheram caminhos errados, você escolheu os caminhos certos. Então a gente precisa ter a base para saber fazer as escolhas. O esporte é uma escolha, ao mesmo tempo que ele educa para isso, para que a gente aprenda a fazer as escolhas certas. E também é uma porta, uma oportunidade para a gente poder ser até um atleta. Itaperuna tem uma vocação muito grande para o esporte. Já conversando com o professor Godoy, a gente tem aí atletas hoje, né, professor Godoy? A gente tem atletas hoje representando o Exército Brasileiro, representando o nosso país em corridas internacionais. Recentemente foi para Dubai representar o nosso país, representar o Exército Brasileiro. Sabe de onde saíram esses atletas? Itaperuna. De Itaperuna. Alunos do bacana, professor Godoy. Né? Muito bacana isso. A gente teve um caso também, numa live que eu fiz aí, eu pude falar sobre isso com o professor Beto Moisés. Beto, ele conheço. Comentou comigo sobre um episódio também. Ele é pré-candidato a vereador também, professor Beto Moisés. Meu amigo, um abraço, Beto. Ele estava falando sobre um certo jovem sem recursos, por causa de um sonho de um senhor, aí, na época ainda um jovem senhor, que tinha um sonho, que era chamado de maluco, né? Que botando as pessoas para correr, para fazer atletismo aqui em Itaperuna. Sabe quem, né? Sei. Professor Godoy. Mito. E exatamente esse mito, ele levou jovens para irem competir no campeonato estadual de atletismo. E tinha um rapaz que foi lá competir, Antônio, é isso? Esse rapaz Antônio, ele ficou em segundo lugar no campeonato estadual, em salto em altura, tá? Competindo sem a sapatilha, com tênis comum, não sei o quê, 2 vezes. Não foi por acaso, não foi uma sorte de principiante, não. Ele foi lá em 2 anos seguidos e foi vice-campeão estadual. E não foi campeão por pouco.
Então, Itaperuna tem uma vocação para o esporte. Tem. E é uma oportunidade, uma porta de saída para os jovens dessa oportunidade errada, que é a droga, Sim. que é a criminalidade. Tá? Agora, mais do que isso, não é só essa porta para a pessoa virar um atleta. Ele pode ser um profissional da educação física, como o professor Godoy já formou vários no período dele lá na FUNITA, dando aula de educação física, e tem alguns candidatos, o professor Beto é um, e a Adriana também, professora Adriana Fonte, pré-candidata a vereadora também todos esses que eu estou falando são empreendedores sociais. Maravilha, né? Formam cidadãos em Itaperuna. Então, a educação física também é uma porta de saída para esse caminho errado que a pessoa pode escolher. Mas a pessoa tem que ter a base de tudo para saber discernir, separar o que é a oportunidade certa e o que é a oportunidade errada, que vem da escola e tudo mais, como a gente falou, da família e assim vai. Agora, continuando, além do esporte, que tem todas essas oportunidades, tem muitas outras que a gente não vai falar, mas só para não ficar falando só de esporte, qual é o outro caminho bacana para o jovem, que atrai o jovem, que faz com que o jovem tenha aquela vontade de participar? A cultura. Cultura, que não tem Itaperuna. Cultura, né? Itaperuna. Cadê a cultura de Itaperuna? Meu Deus do céu, é tão importante, né? Exatamente, é importante. Itaperuna tem que ter a cultura valorizada. A gente tem falado, o professor Godoy fez uma live com Jamérico. Jamérico eu vi, boa. Muito boa, que é um talento da terra, um talento de Itaperuna. E um talento de Itaperuna que foi para o mundo. Sim. Que fez muito sucesso também no programa do Raul Gil, há tempos atrás, e que agora, pelo que eu sei, também vai voltar para o programa, acho que, se eu não me engano, no SBT. Ele está para reestrear agora aí num programa no SBT, tudo mais. Um abraço de Américo. Então, a cultura em Itaperuna tem que ser valorizada. A cultura, ela além de ter ali oportunidades para exatamente os artistas que estão ali na frente do palco, que estão na frente das câmeras, ela gera oportunidade também para os técnicos da cultura, os técnicos de som, técnico de luz, técnico de cenário, de palco, né, holding. Isso daí tudo você pode fazer formação desses técnicos, tem projetos. Eu falo sobre um tripé, volta e meia eu falo do órgão público, poder público, iniciativa privada e ONGs. Tá? Isso aí tem que caminhar junto, poder público, iniciativa privada e ONGs. As ONGs, muitas têm projetos de formação de mão de obra, tá? Para produção cultural, para o teatro, né? Produção cultural de uma forma geral. Então tem que fazer isso, buscar trazer projetos, trabalhar em parceria, que aí a gente vai gerar oportunidades para os jovens, na cultura também. E além disso, a gente estava falando ontem, numa live aqui, eu tive uma pergunta sobre MEI, que aí já vem a pessoa que quer empreender, né? MEI. Vamos fomentar, como que a gente fomenta? Desburocratizando. Ontem a gente estava falando a respeito disso aqui na live, foi assim, de estalo, e eu falei sobre essa questão de formar, de ter essa educação. Eu falei hoje, já complementando, a educação para o orçamento familiar, para o empreendedorismo. Isso tem que vir da escola, isso é um projeto que a gente quer apresentar. Mas também a MEI, depois que tudo bem, está tudo isso formado, o profissional já trabalha, ele já tem a autonomia dele ali, ele já é um autônomo, né? Não dá para voltar agora para a escola, ele está precisando trabalhar e consolidar seu negócio. Tem que desburocratizar, a prefeitura ficar dificultando alvará, dificultando os processos, burocratizando e onerando, não dá, tem que ter agilidade. Alvará é para gerar economia. E a gente faz isenção pode fazer, né? Tem que estudar, eu não vou aqui falar, elucubrar aqui medidas mágicas, mas tem que estudar com sustentabilidade, isenção de tributos, porque esse tributo volta. Se você dá isenção de tributo para o MEI e ele trabalha, ele produz, ele gera recursos para o município, ele gasta no município, volta em outra empresa o recurso que ele foi isento. Ele gera mão de obra, ele gera vaga de emprego, oportunidade de emprego. Esse profissional que ele está contratando, ele vai investir, vai gastar no município, vai voltar ou em IPTU, ou em ISS, vai voltar tributo para o município, muito mais do que a isenção especificamente para o MEI. Então, a gente tem que apoiar
os micro e pequenos empreendedores de Itaperuna, além de outras empresas maiores. Mas a gente está falando aqui para os jovens, e aí o jovem também é MEI, é que ele está começando a oportunidade de trabalho dele. Então, é isso que a gente tem que fazer. MEI. A gente pode ver outras medidas, mas eu não quero aprofundar muito toda a vida aqui, senão a pergunta não acaba. Essa pergunta aí que você pegou aí é uma pergunta excelente. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Você pegou dos jovens, né? Essa pergunta de jovem é excelente e tem tudo a ver com o que a gente está falando, empreendedorismo social. Exatamente. Pois não. Se você pegar um jovem desse em casa, se você for pegar um jovem rebelde na sala de aula, você vai observar, ver a história dele. Eu já fiz esse trabalho. O jovem rebelde não sabe, não quer escrever, não quer fazer dever, não quer fazer nada. Você vai olhar a história dele, às vezes o pai está preso, a mãe larga na rua, vai para outro lugar. Tem esse lado também, se você for observar. Sim. Claro, isso não quer dizer que ele vai ser um bandido, que ele vai ser um assassino, porque o ser humano tem capacidade de reconstruir a sua história, escrever uma nova história, né? Independente do que aconteceu com ele na infância, né? Perfeito. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, sobre a questão de geração de empregos em Itaperuna. Você é um cara que emprega muitas pessoas em Itaperuna, empresário, que ajuda o município, né, com funcionários que você contrata, que tem vários funcionários, né? E você pretende ampliar isso? Como que você pretende fazer para poder gerar mais empregos para o município? É isso daí. Olha só, para a gente poder gerar emprego no município, tem que fazer isso que a gente acabou de falar, né? Fomentar o pequeno e o médio empresário, o empreendedor, que é a pequena e a média empresa, o microempreendedor e a pequena empresa que sustenta a economia do nosso país. Essa é a verdade, tá? Então a gente tem que fortalecer a economia, do nosso município. E a gente faz isso buscando medidas para que o recurso não saia do município, que as pessoas venham para o município, que o município seja um município atrativo, que a rua esteja bonita, porque não adianta o empresário investir na sua loja, fazer um trabalho bacana, um produto de qualidade, e a rua dele está toda esburacada, não ter um local para o seu cliente estacionar seu carro, ter uma enchente e ele não poder abrir seu comércio, ou perder tudo porque a água entrou no seu comércio, no seu estabelecimento, e ele não tem, ele vai, problema sério. Vai perder sua produção toda. Então tem que fazer esse trabalho complexo, esse todo, enxergar esse todo. Então é aí que a gente vai gerar mão de obra. Agora tem uma oportunidade de emprego, mas tem uma outra coisa interessante que eu já falei algumas vezes, que a gente pode gerar oportunidade de emprego em massa, que é em grandes empresas, indústrias. A gente pode atrair para Itaperuna indústrias, fazer o distrito industrial, fazer a estrada do contorno, para que não passe dentro de Itaperuna. E aí pode ter esse distrito industrial também passando nessa rodovia do contorno, que a gente possa ali fomentar oportunidades de emprego, tá? Porque primeiro tem que construir. Construindo, tem que ter gente para trabalhar. Depois, ali passa a ser uma passagem, precisa ter empreendimentos, né? Precisa ter ali um local de parada, um local de apoio para esse trânsito. Ter um distrito industrial, que aí você atrai uma indústria, uma empresa de médio, grande porte, que vai gerar empregos, grande quantidade de empregos. A gente sabe que Itaperuna já perdeu algumas oportunidades de ter indústrias aqui, porque outros municípios geraram oportunidades melhores. Então, a gente acaba que vai construindo, transformando uma realidade. Então, a oportunidade de emprego ela vem a reboque de várias medidas conjuntas, tá bom? Começando pelo pequeno empresário. Isso é muito importante. O povo que, vou te falar, o desemprego está só aumentando para mais de 12 milhões de desempregados, né? E vai aumentar com a pandemia, o caos social, acredito eu. Qual o maior problema que o Itaperuna enfrenta hoje? Você como cidadão, você olhando assim, essa beleza, você fala, o que você acha? Aí você está querendo me botar, né? Aqui de calça curta, né? Mas tudo bem, eu não vou esquivar dessa pergunta, mas antes de mais nada eu quero aproveitar para parabenizar o pequeno empresário de Itaperuna. Tá? O comércio de Itaperuna, porque a gente está passando aí por esse momento de crise, o comércio ficou fechado. Muito difícil, só assim. Né? É questionável até o tempo e o grau de risco que a gente estava para o Covid, foi questionável e tal, mas graças a Deus o comércio reagiu.
E eu estava acompanhando com receio do comércio se abater, de ter mais dificuldade, mas o comércio reagiu, reabriram as portas e está todo mundo trabalhando, graças a Deus. E lamento por algum comércio que tenha tido dificuldade de reabrir seus negócios. Lamento imensamente. Tá? Num determinado momento na minha vida, eu tive esse tipo de dificuldade numa catástrofe ambiental que teve em Nova Friburgo, na região serrana, e várias empresas não conseguiram reabrir. Tá? Eu mesmo tive dificuldade e encerrei uma atividade que eu exercia na época. Então, eu quero parabenizar mais uma vez aqui ao pequeno empresário que é determinado, que é guerreiro e que conseguiu reabrir e que está fazendo o comércio de Itaperuna girar. Mas foi uma quarentena muito fajuta, Eugênio, eu achei também. Muito fajuta. Você vai nos outros países, você não vê carro na rua. Fecha 60 dias, mas sabe o que acontece? O governo vai dar um cheque. Quantos vai dizer de retorno? Não é isso? Exatamente. Dá um cheque para você, ver quanto você vai precisar para poder você não ficar no prejuízo. Aqui no Brasil não funciona assim. A quarentena é muito fajuta, as pessoas na rua e mandam fechar o comércio. É sacanagem, é covardia. Entendi, e realmente assim foi questionável, como eu falei. Mas graças a Deus estamos aí de pé, né? Agora, sobre a sua pergunta, qual é o maior problema de Itaperuna hoje? Na sua opinião? Na minha opinião. Bem, o que eu acho sobre o maior problema de Itaperuna hoje, tá? De uma forma, infelizmente, que a gente enxerga, tá? É uma coisa chamada, não é só de Itaperuna, é de uma forma geral no Brasil. E está escancarado, está todo mundo falando. Eu vou dizer aqui, infelizmente, a gente precisa da transparência, a gente não tem transparência. Então, fica todo mundo sem entender o que acontece. E aí a gente fica desconfiado, a gente fica descrente das coisas. É assim que eu fico. Então, a falta de transparência, eu acho que é o maior problema de Itaperuna hoje. Porque a gente não entende por que as ruas são todas esburacadas, por que o asfalto não dura nem 4 anos. Não é? Um asfalto tinha que durar, pelo menos, 10 anos, 8 anos. Esse negócio de asfalto que dura menos de 4 anos, para outro governo ter que fazer, Itaperuna vive em obra e nunca está boa. Ninguém entende. Cadê a transparência? Cadê a evolução? Cadê o progresso de Itaperuna? Olha, nosso valor principal que a gente busca para Itaperuna é o progresso. Então, eu posso dizer aqui, o maior problema de Itaperuna hoje, e há alguns anos já, e alguns governos, é a falta de progresso, falta de eficiência. É isso que eu posso dizer aqui. Você não acha que Itaperuna não passou da hora de ter uma reforma administrativa, não? Prefeitura ali? Sim, com certeza. Está faltando ali uma série de coisas da gestão. Transparência é uma delas. E aí a gente vai poder enxergar o que é a necessidade real dessa reforma administrativa. Você falou RPA, quantidade de funcionários, tudo mais. A gente não sabe. Então fica difícil a gente julgar sem a transparência. E aí tem um monte de acusações, de como eu vou dizer, julgamentos, né? Pré-julgamentos, que a gente fica sem entender. Uma coisa é clara, não tem eficiência, não tem progresso. O recurso de Itaperuna não se traduz em benefício para a população. Isso, para mim, é o problema. E aí, esse problema que é um aqui, que eu estou falando, ele se multiplica. Ele se multiplica em um monte de outros problemas, né? Uhum. E aí nada funciona. A engrenagem não roda para frente. Exatamente. Não sei se eu fui claro, espero. Não, foi sim. Entendi o que você quis dizer, né? Itaperuna precisa de uma renovação, precisa de mudança. Precisa de uma gestão eficiente. Exatamente. Precisa de princípios, de valores, para ter aí o resultado, progresso para essa cidade e ela realmente trazer para a população o benefício que ela produz. E não acontece, a gente não entende por quê, não tem transparência, a gente não consegue entender o que acontece. Mas é isso que o povo sente falta, de ver uma transparência por parte do gestor, do executivo, do legislativo, né, para poder mostrar para a população que está tudo bem, está tudo certo, tudo ok. Né? Tem que, se você ver a Câmara Municipal hoje, tem que votar para poder fiscalizar o executivo. É um absurdo. Eu mesmo, se eu for prefeito, vem cá, meu filho, fiscaliza aqui, mostra aqui para a população, está tudo certo, tudo ok, que é obrigação ser honesto. É isso aí. É isso. Agora, quero aqui só aproveitar para agradecer aqui a participação de todas as pessoas. Eu quero aqui cumprimentar. Não consegui falar durante a nossa live com as pessoas, porque a gente tem que olhar aqui no olho, né, de quem está nos acompanhando. Mas eu vou aproveitar aqui, vou agradecer aqui a participação, ó,
Me perdoe quem eu não falei antes, vou tentar aqui falar para as pessoas aqui, ó. Felipe Siqueira, Matheus, Jaila, Matheus Mendes. Matheus é uma pessoa, Jaila é outra, tá? A Jailinha tá aí. Jaila Rocha. Laurent Kiefer, Marlene Simes. Conhece Marlene Simes? Minha mãe. Beijo. Que bom. Agora não está aqui passando, mas como é que a gente faz para ver mais? Frederico Coroa, Etelvos estava aí, tá um ali. abraço. Frederico Coroa. Todas as pessoas que estão aqui participando, que comentaram. Eu tenho aqui observado, vou anotar aqui as perguntas que a gente não conseguiu responder hoje, das pessoas que participaram, para em outra live, na próxima live. Inclusive, sexta-feira tem uma live, o professor Godoy tem uma na quinta-feira, vai falar sobre mercado imobiliário de Itaperuna, com o senhor Gilson Figueira, tá? Vai falar sobre esse assunto que é importantíssimo. E na sexta-feira terei uma live também que vou falar sobre o plano diretor de Itaperuna, tá bom? Então agradeço a participação, Hernani Rocha, e é isso. Por favor, quer fazer mais alguma pergunta? A gente já está aqui falando já há algum tempo, né? Quanto tempo a gente está aí na live? Já tem 1 hora? Passou de 1 hora já? Tem quase 1h30 já. Caramba! O assunto é bom, eu já falei isso, 1 hora é pouco tempo pra gente. Mas fica à vontade, por favor, Jones, para fazer mais alguma pergunta ou fazer as considerações finais, se despedir aqui do nosso público, do seu público. Eu acho que a gente esqueceu de pedir para compartilhar, né? Você sempre fala. Eu sempre falo, eu ia falar, só que eu fiquei assim, falo ou não falo, falo ou não falo. Eu tenho que aprender. Compartilha aí, meu filho, pelo amor de Deus. Compartilha essa live, tá? Pra gente poder difundir as nossas ideias, os nossos valores e alcançar a nossa meta de progresso para Itaperuna. Fica à vontade, por favor, Johnny. Mas é isso mesmo, eu gostei das suas ideias, achei muito interessante, como aquilo que eu te falei, eu te conheço, te conheci no evento, depois a gente veio aqui no seu escritório, a gente conversou, a gente debateu ideias, eu gostei seus planos, né, das suas ideias, suas ideologias. Muito interessante. É um pouco parecido comigo, eu acho que 90%. Bom, que bom, excelente. Bom número. Por isso que a gente combina muito. Então, gente, é isso aí. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no programa aqui do Eugênio, falando sobre empreendedorismo. Eu tô lendo lá, empreendedorismo social. Minha língua enrola para falar essa palavra. Mamãe me acorde. Social para Itaperuna. E é muito interessante, galera. Obrigado mais uma vez. E façam considerações finais agora, né? Então, eu quero agradecer a você, dizer que eu te admiro. Você é uma pessoa que faz a diferença para Itaperuna. Você é um empreendedor social, um influenciador digital. Itaperuna precisa de você. Continua aí trazendo para a gente a sua opinião, reivindicando para a nossa população, para as pessoas que precisam, que estão necessitadas. Continua fazendo esse trabalho que você é essencial para a evolução e para o progresso de Itaperuna. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado a você. Aqui, já te falei, é a sua casa. A hora que você quiser aqui, vir aqui, utilizar essa humilde estrutura. É isso, lindo demais. Para poder fazer suas lives também e tudo mais. Estamos à sua disposição, tá bom? A hora que você quiser. Muito obrigado, gente. Obrigado. Boa sorte lá. Até logo. Salve Itaperuna. Vamos dar um salve Itaperuna? Dá tempo? Vamos 3, como dia de Maio. 3, 2, 1. Salve Itaperuna!